Olá, seja bem-vindo. Este é o programa O Amor Pede Passagem com o Dr. Alberto Almeida. O tema de hoje é amor e sonhos. Dr. Alberto, há sonhos desprezíveis? Nenhum. Todo sonho pode ser aproveitado pelo sonhador se ele souber explorá-lo. Dos sonhos mais simplórios, que representam, por exemplo, a influência do corpo na alma durante o sono e que fala acordar achando que está comprimido no pescoço, está sendo enforcado e ao lençol, até sonhos mais intrigantes e que falam da sua dinâmica psíquica relacionada ao seu cotidiano. Qualquer sonho ele pode ser explorado e traz significados mais profundos, às vezes menos profundos, desde que a pessoa saiba olhar essa janela que se abre para a alma através do sono. E aqueles sonhos malucos? Como o sonhador vive a experiência da desconexão fora do corpo, o cérebro é demasiadamente grosseiro. Quando a alma se reconecta ao corpo, o cérebro funciona como se fosse um quebra-luz. Então, nesse retorno para o corpo, às vezes nós não trazemos o sonho do sono na integralidade. É como se fosse um filme que a gente cortasse vários pedaços. A gente vê pedaços como se fosse num trailer e a gente não consegue conectar. Então ele parece maluco, doido, mas na verdade ele tem um enredo. Ele tem um conteúdo que perpassa. E a alma perde os fragmentos em função dessa condição fisiológica. Alguns dispõem de maior habilidade para poder fazer essa lembrança. Às vezes a habilidade é tão grande que se chama de mediunidade onírica, aqueles que durante o sono fazem do sonho uma possibilidade profunda e grandiosa de comunicação com os espíritos. Mas isso já é uma situação mais rara. Todavia, esses sonhos bizarros, eles são resultado, portanto, de lembranças fragmentadas. E os sonos da infância? Os sonhos da infância falam de que nós somos capazes de acessar as nossas memórias mais antigas, que às vezes estão nos primeiros anos de vida, que nós não lembramos no estado de vigília, mas há um arquivo que vai guardando como no backup todas as nossas experiências. E podemos fazer esse acesso recobrando conteúdos quando no dia a dia esse conteúdo da infância é tocado por um filme, por uma leitura, por uma vivência, e aí a gente fica mobilizado por aquele conteúdo, toca naquela memória que durante o sono emerge de uma experiência intrauterina, de uma experiência na primeira infância ou de uma experiência de vida passada. Portanto, os sonhos vivos e repetitivos da vida passada, esses sonhos recorrentes, você sonha o mesmo sonho, eles são janelas através da qual você pode mergulhar nas experiências de regressão de memória, porque eles são lembranças de vidas anteriores e que vêm em função da vida que a pessoa está tendo no aqui e no agora e que suscita aquele conteúdo que ficou para trás, mas que faz parte da alma e, em sendo passado e suscitado, ele passa a ser presente. É, portanto, um sonho que ajuda a pessoa a entender o agora. Às vezes ela sonha com o esposo, mas numa outra vida. Vê-se, reconhece-se como sendo ela, reconhece ele como sendo ele, mas vê que são corpos diferentes, mas ela traz intuitivamente que foi um enredo estabelecido outrora e que justifica o aqui e agora quando ela desperta em função da forma como o casal está se relacionando. E é por isso que aquele sonho foi evocado. Do mesmo jeito pode acontecer em relação à profissão, aos filhos, aos amigos. Certo. O senhor falou do entendimento dos sonhos. Há algum mecanismo, alguma forma da gente entender os sonhos? As interpretações do sonho, muito da esfera da psicanálise, Freud foi, sem sombra de dúvida, incomparável na descoberta do valor do sonho e da interpretação dos sonhos. Os sonhos são esse repositório onde podemos nos debruçar para buscar não só explicá-los, mas interpretá-los. Mas é importante considerar com prevalência de que a interpretação do sonho
ela deve-se principalmente e sobretudo ao sonhador. Há sonhos arquetípicos, numa linguagem psicológica junguiana, que falam de conteúdos comuns da história da humanidade. Há os sonhos que você traz e que só a pessoa pode fazer a interpretação porque ele é singular em relação à pessoa. Pode haver um auxílio entendendo a psicodinâmica da pessoa. E isso faz e justifica, portanto, o seu entendimento de uma determinada lembrança que vem no sonho, conectando com a sua vida no aqui e no agora. Mas há sonhos simbólicos também, que trazem significados e que estão embutidos em função de uma influência espiritual, por exemplo, ou simplesmente que o sonhador faz uma lembrança do passado e traz, numa imagem de um arquétipo, ele traz um conteúdo que diz respeito ao seu aqui e agora. Mas se for uma influência espiritual, um espírito amigo conversando com a pessoa e fazendo algumas explicações, quando ela volta para o corpo, como André Luiz cita isso numa das suas obras, a pessoa lembra apenas das figuras relacionadas ao que a pessoa disse. Uma cobra se mexendo, como André Luiz cita, e depois se transforma numa flor. Mas, na verdade, era a neta conversando com a avó e a avó explicando o que significava a traição, o perdão, que o perdão era a transformação numa experiência, portanto, positiva, florida. Mas ela não traz isso, ela traz a cobra, que de repente se transforma numa flor, e ela fica meio que sem entender a princípio, mas o conteúdo está dentro dela, da explicação dada pelo espírito fora do corpo. São sonhos simbólicos, que guardam um conteúdo para o sonhador. Mas o manual de interpretação de sonho, às vezes ele vulgariza, ele deixa a situação numa análise de interpretação absolutamente selvagem, e nós não devemos naturalmente dar credibilidade, o que serve mais para nos distrair e nos deixar num estado de comicidade, do que realmente levá-los a sério o que eles possam significar, segundo os manuais de interpretação de sonho. E os sonhos sobre o futuro? Mas eu gostaria que o senhor respondesse essa no próximo bloco. Nós vamos para um intervalo e já voltamos. Fique conosco. Estamos de volta com o tema Amor e Sonhos. Fique ligado agora na pergunta. Doutor Alberto, há sonhos sobre o futuro? Devemos confiar neles? Sim e não. Há sonhos proféticos que anteveem uma realidade que vai se dar. À época de Jesus, em sonho, José recebeu a inspiração para levá-lo ao Egito, porque a vida do menino estaria ameaçada, e logo se deu a matança dos ditos inocentes após a saída de Jesus. Era um sonho que estava nessa direção do futuro. Porque os espíritos que estão no topo, por exemplo, de uma montanha, veem a pessoa que está caminhando e podem predizer o que vai acontecer mais lá adiante. Sem a precisão, naturalmente, dos dias e das horas, mas o conteúdo é capaz de ser antevisto. Isso pode ser passado em sonho. Todavia, há muitas circunstâncias em que os sonhos vêm como blefe ou como a inquietação da alma. Eu tenho medo de ser assaltado e sonho que sou assaltado. Eu tenho medo que meu filho morra e eu sonho que meu filho morre. Eu tenho medo que a minha filha viaje e eu sonho que o avião cai. Isso são sonhos produzidos pela própria mente que revelam a sua psicodinâmica. Aliás, a maioria dos sonhos que sonhamos, eles revelam a nossa dinâmica. É bom explorá-los para ver como é que a gente funciona, nossos medos, as nossas pendências, as nossas competências, os nossos anseios, as nossas questões do cotidiano, as nossas sombras psicológicas, aquilo que a gente nega, vem tudo em sonho. Esse mundo, ele é o mais frequente, são os sonhos que falam da nossa realidade interior, do nosso cotidiano. Então, quando vem esses sonhos de futuro, esses sonhos que eu acabei de citar, eles são blefes, ou às vezes insuflados por espíritos, ou revelam apenas a inquietação do pai, de uma mãe, ou de alguém que, com receio, transforma no sonho uma realidade, vivendo sobre o corpo, pensando naquela ocorrência, aquilo se transforma numa realidade dentro do psiquismo da pessoa, que ao despertar, acha que é um sonho de pressentimento, mas em verdade não é.
E não é porque a pessoa já acorda volvida pela uma emoção, trazendo o coração angustiado, demonstrando claramente que foi um sonho produzido pela sua mente. Serve esse sonho para ela se entender, compreender, mas não é um sonho premonitório como se pretende, às vezes, atribuir, e se evita viagens, e se evita relações, porque se atribui que aquele sonho foi uma antevisão. Esses sonhos, eles quase sempre vêm destituídos de emoção no início. A pessoa acorda, tem a certeza de que vai se dar, de que alguém vai chegar, ou de que vai haver, por exemplo, uma ocorrência, e ela tem a certeza, não sabe com muita clareza, e quando se dá a ocorrência, ou quando chega a pessoa, então ela entende que aquele sonho estava relacionado àquela ocorrência que ela sonhou, e que não ficou muito clara durante o sonho, e que se esclarece quando se dá, demonstrando uma profecia, um pressentimento, uma antevisão, ou daquela pessoa que chegou e a pessoa sonhou com a pessoa e achando que era um sono banal e a pessoa estava vindo e ela não sabia. No primeiro bloco o senhor falou do sonho da infância. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o sonho na infância, da alma na infância. É bom para estudar o psiquismo infantil, ver o que lhe assula a mente. Do ponto de vista psicológico, explorar o psiquismo da infância, a fim de que ela possa, revelando os seus sonhos, dar ao pai e à mãe as condições de ver quais medos a assenhoreiam, que inquietações ela traz, os seus desejos, a sua vontade. Então esses sonhos são muito reveladores. Ou às vezes são sonhos que falam do seu passado espiritual. Elas sonham estar em outra família, ter outros pais, são capazes de escrever o seu nome, cenas, e às vezes são sonhos do passado, recente, porque ela está num processo reencarnatório. Às vezes são sonhos de influências espirituais. Elas trazem clichês que elas conectaram-se durante o sono. Algumas vezes, ainda nesse desdobramento do sonho que é o sonambulismo, surgem conteúdos intrigantes, quando a criança vem num transe, com os olhos fechados, e vive uma experiência. E os pais percebem que ela está dormindo, mas ela está vivendo uma experiência. E a experiência, se é dolorosa, é do passado em que o espírito, ao se desconectar, se conecta com uma experiência do passado e vive aquele drama. E vive no corpo infantil uma experiência do anterior no quadro sonambúlico. De outras vezes ela acorda em estado sonambúlico e se dirige ao pai ou à mãe, mas com uma qualidade de mente que não é a qualidade infantil, mas ela fala em próprio nome. Fala ao pai como sendo a filha, mas fala como se fosse um adulto. É o espírito que está desconectado do corpo e usa o corpo como se fosse um transe psicofônico. Fala pelo corpo, mas não da qualidade infantil. Fala como se fosse um adulto, porque está desperto, está emancipado, usa o corpo da criança e fala o adulto de igual para igual com o pai. Papai, você está fazendo isso? Eu vi uma experiência dessa ordem que muito me entregou. A filha foi ao pai e deu uma lição de moral, por assim dizer, ao pai, dizendo que ele estava atrapalhando a família, que aquele comportamento dele não estava adequado, e chamava atenção para o que estava repercutindo na mãe, nela, na irmã. E o pai ficou tão intrigado, porque havia tanta lucidez, tanta coerência naquela criança com os olhos fechados, se dirigindo a ele como sua filha, mas com uma estatura mental, com um conteúdo que não era da sua filha. E ele me procurou para saber, porque tudo fazia sentido. O que não fazia sentido é porque o conteúdo não era da sua filha pequena, pequenininha, de 7 anos, que verteu aquele conteúdo para ele. Era um transe sonambúlico, a alma desconectada, usando o corpo para falar com o pai. São os quadros também que envolvem o sono, e envolve o sonho, mas já traduzindo a emancipação da alma num transe sonambúlico. E o que faz a alma durante o desprendimento do corpo? Vive. Muitos dos nossos sonhos é a alma que sai do corpo, fica próximo do corpo, lembrando o dia a dia. Sonha com o cotidiano. Esses sonhos são bons para se analisar como é que a pessoa funciona. Ela traz conteúdos inconscientes, suas sombras psicológicas, muito útil para a pessoa se autoconhecer. E há outros sonhos onde a alma se desprende e tem vivências espirituais. E quando volta, lembra que esteve com o pai falecido, ou lembra que esteve com uma outra pessoa que está no corpo. Eu lembro-me, certa feita, uma pessoa que certa feita me disse que tinha conversado comigo durante o sono, mas que ela achou estranho porque eu estava barbado no sonho. E ela não sabia
que numa segunda circunstância de vida, apenas 2 vezes, eu estava barbado. E ela estava com ânsia para falar comigo, falou comigo, e o barbado estava naquele período, ela não sabia, e revelou que essa era estranheza. Ela falou comigo, mas eu portava barba, e portanto ela não deu credibilidade. E aí eu autentiquei esse sonho, dando-lhe a informação de que eu estava barbado. Então, sonhos de encontro de pessoas no corpo. Então vejo que esse país do sono nos leva para o mundo original, para o mundo dos espíritos, onde a vida é muito mais abundante do que a do corpo. Obrigada, doutor Alberto, por ter estado conosco aqui no programa. Obrigada a você que esteve também conosco durante todo o programa. Até o próximo.